Duna é um dos livros de ficção científica mais importantes da literatura e em 2021 o livro vai ganhar uma adaptação para o cinema pelas mãos do diretor Denis Villeneuve. Mas essa não é a primeira vez que Paul Atreides chega em outras mídias. Duna já virou jogo de videogame, quadrinho, minissérie e mesmo um outro longa dirigido por David Lynch lá nos anos 1980. Mas a primeira tentativa de adaptar o clássico para as telonas veio em 75, quando um diretor rebelde queria criar um filme que mudaria o mundo. No Retrato Omelete de hoje, nós vamos falar de Duna, de Jodorowsky, o maior filme que nunca foi feito. Mas antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e comentar qual filme, série ou artista você gostaria de ver por aqui. Em 1965, o jornalista e escritor Frank Herbert decidiu unir seus interesses por ecologia, Oriente Médio, espaço, religião e líderes carismáticos na mesma narrativa. Como resultado, Herbert escreveu o livro de ficção científica mais vendido na história, Duna, a história de Paul Atreides, um jovem que se vê num conflito político pelo domínio do planeta Arrakis. Esse resumo pode dar a impressão de que a trama seja simples, mas Duna tem uma série de nuances e complexidades que tornam o livro um clássico. Em 1975, a obra chegou muito perto de ser adaptada para as telonas, comandada por Alejandro Jodorowsky. O Rodo, nosso amiguinho. Jodorowsky nasceu no Chile e teve alguns anos de experiência em teatro experimental antes de migrar para o cinema, onde ele ficou famoso por seus projetos um tanto estranhos. El Topo, de 1970, alavancou a carreira do diretor graças ao seu faroeste realista, cheio de cenas de sexo, violência e simbolismos religiosos. El Topo dividiu os críticos, mas fez muito sucesso para um filme de baixíssimo orçamento. John Lennon e Yoko Kanno chegaram a dizer que era o filme preferido deles, e o vocalista dos Beatles, inclusive, até ajudou a financiar o próximo filme de Jodorowsky, A Montanha Sagrada. Agora, com um orçamento de $1 milhão, Jodorowsky criou mais um clássico da contracultura. A Montanha Sagrada não teve o mesmo sucesso que El Topo, mas provou mais uma vez a inventividade do diretor e o talento para fazer filmes artísticos e lucrativos. Isso seria colocado em prova definitivamente quando Michel Sardou, o amigo de Jodorowsky, se ofereceu para produzir e arranjar o financiamento do próximo projeto do chileno. O diretor só precisava escolher a história que queria contar e o produtor faria acontecer. Quase que por impulso, Jodorowsky respondeu que queria adaptar Duna para os cinemas. O problema é que ele não tinha lido o livro, ele só tinha escutado um amigo falar a respeito. Foi só depois de pegar a ideia como um próximo projeto que o diretor foi lá, comprou uma cópia e começou a de fato estudar a história. Felizmente, Jodorowsky se identificou com os temas do livro e se sentiu inspirado como nunca antes. Ele queria fazer o maior filme da história e criar uma espécie de messias cinematográfico. Segundo ele, a proposta era que quando os jovens assistissem a sua versão de Duna, suas consciências se expandissem. Sardou alugou um castelo onde ele pudesse desenvolver as suas ideias e escrever o roteiro. Em apenas 2 meses, eles tinham um script pronto. Essa versão era bastante diferente da original. Nela haviam girafas que andavam no teto, cenas com 2.000 figurantes defecando simultaneamente e Paul nascia de forma imaculada, assim como Jesus Cristo. No final do roteiro, o protagonista morria e se tornava parte da consciência de todos os habitantes de Arrakis, até que o próprio planeta se tornaria senciente e no cenário que até então era desértico, nasciam plantas e mares. Por fim, Arrakis sairia pelo universo espalhando sua consciência para outros planetas. Qualquer fã dos livros pode notar que essa versão é bem diferente da abordagem de Herbert, que dizia em entrevistas, abre aspas, eu escrevi a série Duna porque eu tinha essa ideia que líderes carismáticos precisavam vir com um selo na testa escrito, pode ser ruim para sua saúde. A versão de Jodorowsky não estava interessada nessa nuance e simplesmente queria mostrar uma figura messiânica. Jodorowsky defende até hoje que era necessário se afastar da narrativa original para criar um bom filme, mas para justificar isso ele usa uma metáfora bem deplorável. You need to open the costume and to rape the bride, and then you will have your picture. I was raping Frank Herbert, you know, raping like this, but with love. Com o roteiro e conceito em mãos,
Jodorowsky foi atrás de encontrar uma equipe de produção do filme a quem ele chamava de seus guerreiros espirituais. O primeiro de seus colaboradores foi o quadrinista francês Jean Giraud, conhecido como Moebius ou Mobius. Jodorowsky se deparou por acaso com uma de suas HQs e ficou impressionado com o que viu. Essa admiração foi recíproca quando os dois conversaram pela primeira vez e Jodorowsky explicou o projeto. Giraud fez um storyboard de 3.000 páginas para o filme, além de desenhar outras imagens conceituais que ajudaram a estabelecer qual seria o conceito visual de Duna. Mas ele não foi o único artista entre os guerreiros espirituais de Jodorowsky. O ilustrador Chris Foss, famoso por fazer as capas dos livros de Asimov, também integrou o time. O papel de Foss era desenvolver o design das naves espaciais, um elemento muito importante na visão de Jodorowsky. O diretor queria que as naves tivessem visuais únicos entre si e cada uma deveria parecer um ser vivo, como insetos. Para completar o time da arte, o jovem H.R. Giger foi convidado. Ele era especialista em criar figuras biomecânicas com um tom de horror, e a sua função seria justamente criar o planeta dos antagonistas do filme. A ideia de chamar diferentes artistas para pensar diferentes planetas não era exclusiva da parte estética do filme. Jodorowsky também queria aplicar essa lógica na trilha sonora. Ele chegou a contatar algumas bandas para cada parte da galáxia ter uma sonoridade própria, mas um grupo londrino ficaria responsável pela maior parte da música de Duna e faria um álbum especial com a temática do filme. Esse grupo era nada mais nada menos que Pink Floyd, que havia acabado de gravar o clássico The Dark Side of the Moon. Jodorowsky escolheu todas essas parcerias de forma muito intuitiva. Ele sentia que precisava chamar determinados artistas, conversava com eles sobre a visão passional para o filme e geralmente as pessoas topavam. Mas para encontrar o artista de efeitos visuais, o processo foi um pouco mais difícil. Inicialmente ele queria contratar Douglas Trumbull, o supervisor de efeitos de 2001, Uma Odisseia no Espaço, mas os dois tiveram algumas conversas que decepcionaram Jodorowsky. O diretor sentiu que Trumbull era muito técnico e pouco artístico, além dele cobrar um salário muito alto comparado ao restante da equipe de novatos. Foi assistindo a Dark Star, uma pequena ficção científica comandada pelo estreante John Carpenter, que ele encontrou seu supervisor de efeitos para Duna. Dan O'Bannon, o roteirista de Dark Star, também era o responsável pelos efeitos do longa, tinha uma ótima visão artística e cobrava pouco. Em paralelo à equipe técnica, Jodorowsky também estava montando o elenco do filme, e ele conseguiu alguns nomes bastante impressionantes, como David Carradine, Gloria Swanson, Udo Kier e Mick Jagger. Além deles, Jodorowsky visualizou outras duas estrelas que precisavam estar no filme a qualquer custo. O primeiro era Orson Welles, o diretor e intérprete de Cidadão Kane, que para Jodorowsky era o ator ideal para fazer o Barão Harkonnen. Mas, infelizmente, Welles não queria atuar no filme. Jodorowsky pediu para o seu produtor descobrir qual era o restaurante preferido de Welles em Paris e ofereceu contratar o chefe de lá para fazer as refeições do ator enquanto durassem as gravações. Welles acabou aceitando. A outra estrela que Jodorowsky fazia questão de ter no filme era Salvador Dalí, para interpretar o Imperador Padishah. Dalí era interessado no papel, mas ele impôs uma série de exigências absurdas para aceitar participar do filme. Por exemplo, seu personagem precisava ter uma privada feita de 2 golfinhos e elas teriam que ser usadas durante o filme em uma cena explícita. Outra exigência é que ele não leria o script e Jodorowsky teria que aceitar todas as ideias que ele trouxesse. Por último, Dalí sonhava em ser o ator mais bem pago de Hollywood, então seu salário seria de $100.000 por hora. Jodorowsky e Sydot demoraram para decidir como resolveriam a questão do dinheiro, porque o diretor fazia questão da presença de Dalí no filme. Mas o produtor insistia que eles não podiam gastar tanto só com um ator. O diretor então decidiu reduzir as cenas do Imperador de forma que Dalí gravasse todas as suas cenas em apenas 1 hora. Para o papel principal, o escolhido foi Bronze Jodorowsky, o filho de 12 anos do diretor. O garoto precisou aprender uma série de artes marciais e treinar 6 horas por dia durante 2 anos, já que Jodorowsky esperava que o filho se tornasse Paul Atreides tanto psicológica quanto fisicamente. A equipe então tinha sido escolhida e eles conseguiram adiantar tudo o que podia ser feito no papel antes de começarem a construir cenários, roupas e alugar equipamentos. Tudo o que faltava agora era o dinheiro. Duna precisava de $15 milhões para ser realizado,
um valor plausível para um filme de grande porte para a época. Sidhu já havia reunido 10 milhões, então eles só precisavam de um parceiro que distribuísse o filme nos Estados Unidos e bancasse os 5 milhões restantes. Para isso, enviaram para todos os estúdios de Hollywood uma cópia da prova de conceito de Duna, que continha o roteiro, artes conceituais, o storyboard de 3.000 páginas e relatórios explicando como cada etapa do filme seria realizada. Enquanto esperavam as respostas, a produção foi pausada no final de 1975 para um recesso de fim de ano e nunca mais foi retomada. Todos os estúdios recusaram, por mais que o material fosse interessante, eles não confiavam em Jodorowsky. O diretor já tinha provado que podia fazer filmes comercialmente viáveis, por mais estranhos que eles fossem. Mas, para um projeto do porte de Duna, ele teria que fazer algumas concessões criativas e o diretor simplesmente se recusava a ceder. Afinal, ele estava criando um messias cinematográfico, como ele mesmo bem colocou, né? Talvez o ponto que tenha sido mais prejudicial contra Jodorowsky foi que os estúdios pediam que o filme tivesse no máximo 2 horas, mas o diretor insistia que Duna teria 10 ou 12 horas. O longa que revolucionaria a indústria caiu por terra, mas teve aí o seu impacto. Jodorowsky afirma que os estúdios usaram várias das ideias que estavam na prova de conceito para aplicar em outros projetos, como Star Wars, Star Trek, Caçadores da Arca Perdida, O Exterminador do Futuro e Flash Gordon. Além disso, os membros da equipe de novatos que Jodorowsky reuniu acabaram se tornando todos grandes nomes em Hollywood. Dan O'Bannon provavelmente foi quem mais se prejudicou com o cancelamento de Duna, já que ao se mudar para Paris durante a produção do filme, ele vendeu tudo o que tinha. Ele precisou de ajuda de amigos para voltar para os Estados Unidos e passou um tempo morando de favor, mas nesse período ele escreveu um roteiro que se tornaria um dos grandes clássicos do terror de ficção científica: Alien, o Oitavo Passageiro. O filme ainda contou com os 3 guerreiros espirituais de Jodorowsky responsáveis pelas artes de Duna, incluindo Giger, que criou o famoso design do xenomorfo. Jodorowsky e Moebius também voltaram a trabalhar juntos. Várias ideias que eles pretendiam realizar em filme foram aplicadas nos quadrinhos no clássico O Incal. É difícil imaginar se Jodorowsky conseguiria de fato realizar sua visão para o filme com a tecnologia da época, e talvez Duna nem conseguisse virar o maior filme da história. Mas o projeto deixou sua marca em outras grandes obras. Assim como o Poe da versão de Jodorowsky, Duna de certa forma vive até hoje, através das obras que foram influenciadas por ele, incluindo o filme que chega em 2021 pelas mãos de Denis Villeneuve. E você, acha que foi melhor esse Duna não ter sido realizado ou queria ver a versão do Jodorowsky nas telas? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, assina o canal aí para conferir os próximos retratos e até mais! The legend will be born. All of civilization depends on it.